Olá, bom dia. Meu nome é Fernanda Almeida e eu vou apresentar meu trabalho que o tema é sobre a contaminação de manguezais por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os HPAs. Bom, o sumário do trabalho consiste em alguns tópicos que vão ser abordados sobre os ecossistemas costeiros, urbanização e industrialização, os HPAs, a contaminação de manguezais por HPAs, manguezais no mundo e no Brasil, a importância dos manguezais, os impactos dos HPAs, a metodologia aplicada, métodos de remediação, discussões, conclusões e a bibliografia. Bom, os ecossistemas costeiros, eles estão situados na interface oceano-mar e podem ter uma grande diversidade, como é o caso dos manguezais, das lagunas, das praias, das restingas. Com o crescimento populacional e o avanço industrial, é, tudo isso tem gerado um forte impacto no meio ambiente através do processo de contaminação que esse processo, né, de urbanização e industrialização vem causando no meio ambiente, através da emissão de efluentes domésticos e industriais, do lixo, da contaminação também atmosférica, pela emissão de gases poluentes e pelo também derrame, né? A liberação de componentes químicos tóxicos no meio ambiente, como no caso do derramamento de petróleo em ambientes de praia. Bom, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, eles são compostos orgânicos formados por dois ou mais anéis aromáticos condensados. Eles são um grupo bastante amplo, porém 16 HPAs são considerados prioritários, devido à sua o seu grande potencial toxicológico. Eles podem ser classificados em baixo e alto peso molecular. São considerados de baixo peso molecular quando formado por 2 a 3 anéis aromáticos condensados e de alto peso molecular quando eles são formados por 4 a 6 anéis aromáticos condensados. Eles são contaminantes altamente potenciais para o meio ambiente, para os seres vivos, e a sua origem ela pode ser de forma natural ou antrópica. Por fontes naturais é quando eles são formados por vegetais, fungos, bactérias, e fontes antrópicas ela podem ter pode ser de dois tipos: petrogênica, quando derivado do petróleo e dos seus derivados, né, dos seus componentes derivados, ou petrolítica, quando ela é proveniente da queima parcial de combustíveis, como a gente tem, né, através da queima da gasolina, do diesel. Aqui o exemplo do derramamento de petróleo no ambiente de praia. As queimadas também são fontes de HPA. Na combustão, né, a gente tem a liberação de diversos componentes químicos que incluem os HPAs, a poluição atmosférica também causada por fábricas. Os HPAs, eles possuem um caráter hidrofóbico, devido às suas características físico-químicas. Então, uma vez presentes no meio ambiente, esses componentes orgânicos, eles vão passar por uma série de processos, tanto no ambiente tanto no continente quanto no mar, principalmente, onde ele pode sofrer deposição atmosférica, sofrer fotoxidação, evaporação, dispersão, uma série de processos. E dentre esses processos tem um grande processo de adsorção, que é quando esses componentes orgânicos HPS, eles se associam na superfície de sedimentos ou matéria particulada de suspensão, podendo se depositar e acumular no fundo dos oceanos, que então atuam como sumidouro desses componentes contaminantes. No mundo, existem cerca de 162 quilômetros quadrados de manguezais. De todo esse total, 25 mil quilômetros de manguezais, mais de 12% de manguezais no mundo inteiro, estão situados no Brasil. Os manguezais, eles são muito importantes devido a diversas características, né, que eles possuem, tanto para o meio ambiente quanto para os seres vivos, como, por exemplo, exportar matéria orgânica para o estuário, contribuindo assim para a produtividade primária, que ocorre na zona costeira. Ele oferece condições ideais para a reprodução, sendo, portanto, berçário de diversas espécies, criadouros e abrigos, para a fauna e flora aquática e terrestre, possuindo, portanto, um grande valor ecológico e também econômico, já que também nessas regiões existem atividades de aquicultura
e então, dessa forma, ele tem uma importância econômica envolvida. A sua manutenção, ela é vital para a subsistência das comunidades, tanto ribeirinhas quanto de pescadores que vivem em seu entorno. E a vegetação de mangue, ela serve tanto para fixar as terras, impedindo assim o processo de erosão, também como estabilizar a costa, atuando como uma defesa costeira. Os acapeais, uma vez presentes nesses ambientes de manguezal, eles são capazes de atingir a fauna e a flora local, como podemos ver nas imagens aí, espécies de caranguejo, aves e vegetação completamente dominada pelo óleo, né? E também vai influenciar, impactar nas atividades de pesca, aquicultura, consequentemente no turismo e na economia local. Além disso, esses contaminantes, os HPS, eles podem sofrer bioacumulação em animais da base da cadeia alimentar, como no caso de um mexilhão aí, o mexilhão perna-perna, são organismos filtradores, acumulam esses componentes nos seus tecidos, e esses componentes eles vão se biomagnificar ao longo da cadeia trófica, podendo chegar ao predador de cadeia, que no caso é o homem, que vai comer esse mexilhão ou algum peixe que se alimentou do mexilhão que estava contaminado. Então, é um ciclo, né, que esse contaminante ele faz dentro dos organismos e no meio ambiente em si. A metodologia aplicada para o estudo do impacto dos HPAs consiste inicialmente na avaliação da presença desse HPA a partir de uma matriz que pode ser água ou sedimento. Vai ser feita, então, posteriormente, uma determinação da concentração local, como já havia dito, através dessas amostras de água ou sedimentos, ou até mesmo organismos, como no caso do mexilhão perna-perna. Vai ser feita, então, posteriormente, uma comparação a limites estabelecidos por órgãos regulamentados específicos, como o NOAA, Environment Canada, CONAMA, que já possuem padrões de qualidades específicos para a concentração desses componentes em uma determinada matriz, e identificado um processo, um problema, né, de contaminação, serão utilizados métodos de remediação de HPAs em manguezais, que podem ser dos tipos físicos, químicos e biológicos. Os métodos físicos, eles consistem na remoção mecânica e manual, lavagem e realocação de sedimentos e proteção física. Não é um método 100% eficaz. Tem um método também químico, que é através do uso de dispersantes para diminuir a concentração do óleo em águas próximas a habitats costeiros. Porém, esse método ele pode ter efeitos tóxicos nas comunidades locais. E os métodos biológicos, que é chamado de biorremediação. Ela pode ser tanto no manguezal em si, que é chamado de in situ ou ex situ, quando esse método ele é aplicado em um laboratório primeiramente. E ele pode ser de três tipos, a biorremediação. A bioaumentação, que consiste na adição de micro-organismos ou consórcios microbianos, aloctones, capazes de degradar o composto-alvo. A bioestimulação, que seria a adição de receptores ou nutrientes de forma proporcional ao aumento da população microbiana. E a fitorremediação, que é a utilização de vegetais mangues para descontaminar os ambientes contaminados. Bom, discussões. A expansão populacional, ela tende a intensificar, né, esse processo de poluição no meio ambiente, ocasionando maior porte de HPAs para esses ecossistemas, o que cria o desafio para pesquisadores a desenvolverem métodos cada vez mais eficazes para poder mitigar todo esse impacto. Existe a necessidade de explorar alternativas sustentáveis para diminuir a emissão desses contaminantes, como HPAs no meio ambiente, que pode ser inicialmente feito através de uma intensa atividade de monitoramento desses contaminantes no ambiente, possibilitando dessa forma que se realizem medidas corretivas ou até preventivas. Então, a importância de identificar a presença, as fontes e o grau de contaminação por HPAs, bem como compreender o comportamento desses compostos no meio ambiente, são relevantes para controlar os impactos gerados por esses poluentes. A biorremediação ela é considerada a técnica de remediação menos agressiva para o meio ambiente e a mais adequada para manter o equilíbrio ecológico, porém é uma técnica complexa, principalmente devido aos fatores de influência dos ciclos de marés e dessa mudança de variação de condições aeróbicas e anaeróbicas. E além das bactérias, os fungos eles também são citados na literatura como bastante eficazes no processo de biorremediação. Conclusões. Esse trabalho mostra a necessidade da implementação de uma política de biomonitoramento das regiões costeiras para acompanhar os poluentes e compreender melhor os padrões de dispersão desses,
É necessário o uso sustentável desse ambiente para que ele possa exercer o seu papel ecológico e continuar atuando como importante fonte de recursos. Além disso, é essencial reconhecer a complexidade da remediação dos manguezais contaminados por HPA, buscando sempre escolher a melhor técnica disponível, entendendo suas limitações e necessidades de abordagem de acordo com cada local. Portanto, são necessárias políticas ambientais mais robustas, investimentos em pesquisas e tecnologias sustentáveis, além de esforços contínuos para educar e envolver a sociedade na proteção desses ecossistemas cruciais para a saúde do planeta. Essas são a bibliografia. Obrigada.